E hoje aqui, dentro do social, um homem de ideias. Portanto, deve ser uma figura notável, que não se leva muito a sério. Vamos ver. Ele nasceu nos anos 50 em Triunfo, interior de Pernambuco. Foi o primeiro a dançar James Brown no sertão nordestino. Ele trabalhou na construção do prédio do Banco Central em Brasília. Apanhou da polícia nas ruas de São Paulo. Ensinou rap na periferia. Dançou em escola de samba. Apareceu em clipes e na abertura de uma telenovela. Representou o Brasil na abertura da Copa do Mundo na Alemanha. E por fim ganhou o título de cidadão paulistano dos vereadores da mesma cidade em cujas ruas apanhou muito da polícia. Vejam bem quem é. A história dele poderia muito bem ser editada em fascículos. Dançarino, cantor, compositor, ele é Nelson Triunfo. Pensei que só eu fosse louco nesta vida, hein? Vamos ver como ele é. Nelson, no que o hip hop contesta? O hip hop hoje, para mim, é como se fosse nos anos 70, quando surgiu o Chico Buarque, quando surgiu o Gil. Eles falavam dos problemas sociais daquela época. E nós falamos isso, nós falamos de tudo que está aí. Você se considera um contestador, então? Com certeza. Agora você disse, a Embolada é o primeiro rap do Brasil. Vamos inverter. Não seria o rap a última embolada do Brasil? Nossa, eu acho que ainda vão embolar muito por aí, viu? Eu, quando criança, já via Jacques do Pandeiro, já via Luiz Gonzaga usando embolada. E embolada é o quê? É a palavra falada dentro de um ritmo. E isso daí é a mesma coisa do rap. O rap é o quê? Palavras faladas dentro de um ritmo. Muita gente diz que o rap e o funk são coisa de americano na periferia do Brasil. Comenta. Isso aí é uma besteira. Eu acho que é uma besteira mesmo, porque ninguém fala que o hip hop não é brasileiro nas nossas áreas onde nós moramos. E os que não conhecem fazem isso. Por que eles não falam isso do futebol? O futebol, quem inventou foi a Inglaterra. Nós somos pentacampeões. Eles são só campeões. Eu acho que do mesmo jeito que o futebol deu uma versão nacional do futebol, nós damos a versão tupiniquim ao hip hop. Com essa história de ser o primeiro a dançar James Brown no sertão do Nordeste? Explica pra nós. Essa história da dança é meio complicada comigo, porque eu tanto dancei a dança verdadeira, como dancei na mão dos homens várias vezes, que eles não gostavam de mim com aquele... Já viu meu cabelão? Mostra. Isso aqui eu venho desde aquela época. Agora imagina naquela época de preconceito, ditadura, você andando na rua com aquele cabelão. Os homens olhavam, diziam, isso aí deve ser um palhaço, isso é um louco. E eu sou louco mesmo, eu sou louco porque eu não sou igual a eles. Quer dizer que o cabelo leva à loucura. Leva à loucura, é a loucura que eles... O Einstein também, eles falavam que era louco. O Gandhi também falavam que era louco. Vem cá, não vai se comparar com esse time, não é? Não. Por que não? Por que não? Eu sou de carne e osso e sou um pensador. Meu Deus, um guerreiro mesmo. Não, você daqui a pouco vai achar o Paulo Coelho melhor que o Bernard Shaw. É o seguinte, olha, o que você... Pera, você já contou da dança lá? A dança foi assim, a dança, eu lia muito naquela época e eu sabia o que estava acontecendo lá fora. Meu pai tinha um rádio que era do tamanho de uma televisão 42 hoje, né? Nunca vi um rádio tão grande daquele jeito. Aquele rádio tinha umas válvulas, que era mais ou menos, parecia aquelas latas de leite desse tamanho, assim, as válvulas. Aquilo ali pegava mais rádio estrangeira do que nacional, né, meu? Então a gente ouvia muita música de fora também, e eu já vivia ali em Triunfo, que é o lugar mais alto de Pernambuco, é uma montanha enorme, é o lugar mais alto de Pernambuco, e pegava fácil essas rádios. E eu lia muito, naquele tempo era Fatos e Fotos, era Cruzeiro, Manchete, as revistas que rolavam na época. E eu lia sobre aqueles Woodstock lá com Bob Dylan, com Rufus Thomas, sabe? Eu era um moleque altamente informado e era curioso pra caramba, né? Quando eu saí pra Paulo Afonso, foi a primeira vez que eu comecei a realmente dançar o original funk na terra do Forró Bodó.
né? E com isso daí surgiu um cara do Rio de Janeiro que era amigo do Big Boy e que fazia rádio mundial naquela época e falou, poxa, você dança pra caramba, tem um cara que tá no Brasil começando aí também que se chama Tony Tornado e tudo, ele dança assim, arrasta pra lá, pra cá, gira, o cabelão dele é black power assim, não sei o quê. Tudo aquilo foi entrando na informação e eu fui me contemplando, né? Aí eu sei que nós se juntamos um dia e dançamos lá num palco de um show em Paulo Afonso, na Bahia. E uma velhinha falou, meu filho, vocês dançam demais, vocês são, qual é o nome do grupo? Aí eu fiquei perdido porque nós não tínhamos grupo, né? Era um grupo sem nome na época, né? Aí ela falou, vocês não têm ossos. Eu digo, então, por isso nós se chamamos os Invertebrados. Então foi o primeiro grupo de soul funk do Brasil no Nordeste, os Invertebrados. Eu acho que o hip hop é uma benção quando é bem usado, quando tem boas letras, mas tem algumas que tem umas letras picantes, fortes, violentas. Eu acho que não tinha necessidade de ouvir essas letras. Acho que não foge muito, por exemplo, igual o funk. São músicas que não... Eu acho que foge da realidade, assim. E o hip hop, o rap, eu acho que retratam exatamente o que a população carente vive. Ô, cara, vamos parar com essa roda aí, vamos andar que isso aí é vagabundagem. Eu digo, não senhor, é arte. Por que você se mudou para São Paulo? Eu me mudei para São Paulo porque quando eu terminei o colegial em Brasília, eu vim para São Paulo porque minha família estava toda aqui, assim, meus irmãos, minhas irmãs. E, na verdade, eu fui por um acaso para Brasília, né? E vim para São Paulo. Uma cidade que você conhece por dentro e por fora foi por acaso? Por acaso. Porque, quer dizer, verdade, o acaso é que é o importante da vida das pessoas. São coisas não bem programadas. Eu sempre sou um cara assim que, se eu vou fazer uma festa, muitas vezes eu gostei de a festa ser feita agora. Eu digo, vamos fazer, vamos parar e decide. Esse negócio muito programado nunca foi meu forte demais. E eu estava para vir para São Paulo. Eu vim de ônibus e eu comecei a viver de dança numa época onde nem a Anda Botafogo, que era do balé clássico do Rio, não conseguia sobreviver só daquilo. Uma frase sua. Vim para São Paulo e nunca mais trabalhei com nada. Qual era o segredo? Não trabalhei com nada no sentido daqueles trabalhos que eu era obrigado a assinar carteira, a estar chegando, batendo ponto. Não, eu trabalhei para mim. Então, trabalhar para mim, eu não julgava como um trabalho como o outro, eu me julgava como um divertimento. Você sofreu muito com preconceito aqui? Muito. Lá na TV Tupi, eu sofri um dos primeiros preconceitos assim que eu não, na minha ingenuidade na época, eu não percebi. O pessoal falou, cara, você dança muito. Eu digo, obrigado. Ele falou, mas eu quero que você não fale nada. Aí eu tava naquele tempo do Maurice Albert, do Dave McLean, que eram tudo brasileiros que cantavam em inglês. E o pessoal pensava que os caras eram gringos, né? Aí eu disse assim, pô, será de novo que o cara tá pensando que eu sou gringo e quer dizer que eu sou um dançarino estrangeiro? Não. Eu descobri mais tarde que ele não queria que eu falasse por causa do meu sotaque. Ele queria minha dança, mas não queria que eu falasse que ele tinha vergonha. Absurdo, né? Isso era um dos preconceitos. Por que a polícia daqui bateu muito em você? Era porque na época eles eram um manda-chuva mesmo. Se eles falassem, você faça isso, você não podia falar que não. Ou se eles questionassem que estava errado aquilo e você falasse que não estava, já era um meio deles bater de frente de você. Por exemplo, eu estava dançando no meio da rua e eles chegavam lá, cara, vamos parar com essa roda aí, vamos andar que isso aí é vagabundagem. Eu digo, não senhor, é arte. Aí já era um meio de eu já tomava um chute por debaixo que ninguém via na canela. Nossa, como doía aquilo. Minha canela toda zoada de chute que eu tomei. Aí eu pensei que fosse alguma coisa política. Não, naquele tempo era mais raiva mesmo, né? A política eu era liso demais. Eu era um baita de um militante, mas eles não percebiam. Como é que foi seu trabalho na periferia de São Paulo? Eu fui na periferia o seguinte, começar a mostrar aos moleques que nós tínhamos uma linguagem a qual fazia parte de uma cultura que nós não éramos inferior a ninguém e muitas pessoas saíram de lugares diferentes e foram pessoas importantíssimas no mundo, eles também podiam ir. E eles, por ser pobre, não queria dizer que eram inferiores, e sim, com estudo eles podiam sim crescer pra caramba. Então muitos daqueles moleques daquela época
que nem sabia vir direito no centro de São Paulo, muitas vezes eu falava, vai lá na frente do municipal, eles ficavam, mas onde é o municipal? Quer dizer, ele não conhecia nem o centro da cidade que eles nasceram, né? E hoje, muitos desses moleques são casados, são pai de família, moram na França, na Alemanha, quer dizer, não conheciam o centro de São Paulo, hoje conhecem a Europa, né? Médio. Então, mas é uma coisa que é um trabalho assim, por exemplo. Olha aí, deixa eu te falar. Cristiane Larsen, via Twitter, quer saber que forma a cultura hip hop é digerida por você para virar cultura brasileira. Por exemplo, eu pego a linguagem do Nordeste, muitas vezes eu chego nas universidades e falo para eles assim, você sabe o que é pantim? Eles, não, pantim são gestos suspeitos. Você sabe o que é munganga? Os caras, não, mungangas são careta. Você sabe o que é mangá? Mangá podia ser o verbo gozar, tirar um barato da cara do outro, entendeu? E com isso eu trabalho dentro do rap. Eu chegar assim, não vem com um pantim, fazendo um munganga, sou caboclo sério de mim, ninguém manga, de mim ninguém manga, volte oxente, comum tá diferente, não era assim o mundo da gente. Por que não era assim o mundo da gente? Porque naquela época, na minha cidade, a casa dos caboclos tinha candeeiros, eu fui lá, tinha uma parabólica, rapaz, eu digo, volte oxente, comum tá diferente, né? Não era assim o mundo da gente. Na casa do caboclo tem antenas parabólicas. O mundo mudou, desafio analógico. A internet mudou o mundo também, né? Do caramba, cara, muito. Agora, hip hop é trocar a violência pela paz e pela arte. Tem certeza? Nem sempre. Nem sempre. Mas a frase é sua, né? Mas nem sempre. Existem moleques que eles nasceram em um determinado lugar que eles não tiveram nem como sair de lá, porque eles já foram sequestrados pelo movimento, por isso. E a realidade deles é aquela só. Se eles forem falar numa letra, eles vão falar daquilo. Que é revolta, que eles sabem, é a droga, é negócio e tudo, não sei o quê. Muitos outros moleques escutam aquilo e pensam que eles estão falando para fazer. No caso nosso, nós temos outra preocupação, que é a preocupação realmente de mostrar a educação, de mostrar a cultura, de mostrar a diversidade, de falar, poxa, o James Brown é legal, mas você conhece Luiz Gonzaga? O Public Enemy, beleza, mas você conhece o Jackson do Pandeiro? E a gente começar a questionar uma cultura e outra. Então, esse hip hop, da gente valorizar o cidadão, da gente mostrar para ele que eles são capazes de fazer poesias, eles são capazes de pintar, capazes de dançar, certo? Eu vi uma Olimpíadas, um jogo aí antes das Olimpíadas, que passou, que o Brasil não trouxe quase uma medalha. E eu tinha moleque lá, que nunca tinha ido numa academia e que fazia coisas melhores do que muita gente que estava lá disputando do Brasil. Frase sua. O funk carioca só destruiu o povo mais ainda. Explica isso melhor. O ritmo do funk carioca é maravilhoso. Só que as letras que eles usam, eu vejo uma criancinha de 5, 7 anos falando umas besteiras aí, por amor de Deus, as menininhas estão com 10 anos, começa a crescer a bundinha, já tá aparecendo, e ela ali se requebrando, descendo em cima da garrafinha, não sei o quê, e os caras do bar, ali vizinho, tudo já olhando pra ela. Então, muitas vezes essa menininha nem sabe, com pouco, já tá transando com 10, com 12 anos, então acabou a infância dela. Então, o funk foi um pouco cruel, não o funk em si, mas da forma que eles usaram para curtir o funk. Eu sou especialista racial. Eu sou considerado como dono dos negros e das negras no Brasil. Porque eu, um homem branco, convivi 38 anos no meio deles, negros e negras. Antes deles pensar, eu já sei tudo o que eles vão falar e como é que eles vão agir. Eu sou considerado o dono dos negros e das negras no Brasil. A minha proposta, sabe o que é? É o Brasil se tornar tipo uma Europa e tipo um país tipo o Japão. Um país de seriedade, um país rico em todos os aspectos e respeitado. O que eu não descobri, eu não sei porque eu não descobri ainda. Quem é mais importante nessa história do rap na periferia? Você ou os Racionais? Todos nós, porque os Racionais, eles tiveram a forma de falar, inclusive não iam nem na televisão e tudo. Pelo contrário, eu já ia na televisão e tinha a minha outra forma de pensar. Como o hip hop é composto por 4 elementos,
nós temos um grande leque para trabalhar dentro dele. O hip hop tinha o estilo dele e eu tinha o meu. Na época, eu trabalhava mais a dança, digamos. O hip hop trabalhava mais, o Racionais trabalhava mais o rap, a poesia. Então tem uma diferença muito grande. Agora, como é que o Mano Brown é visto na periferia? Ele é um grande ídolo nacional. E ao mesmo tempo também tem muita gente que não gosta dele, porque talvez não entenda ele. E isso aí, de uma certa forma, como tinha também o Jesus, muita gente não gostava de Jesus, né? E assim vai, mas eu acho que é um dos maiores líderes na nação que surgiu ultimamente, se chama Mano Brown. E o Pelé? O Pelé foi muito importante jogando bola. Você é um homem de esquerda? Sou. Inclusive sou até canhoto também. Não, tudo bem. A esquerda moderna, você percebe como ela é? Eu percebo, a minha esquerda, ela já é uma esquerda, digamos que mais flexível. Algumas coisas da esquerda caía também no mesmo erro que era da ditadura, de ser um ditador. Muito tempo que eles faziam aquela parte tão sociabilizada, não sei o quê. Ao mesmo tempo, quando caiu alguns muros aí, nós vimos que tinham grandes problemas ocultos, né? Então a minha esquerda é o seguinte, é realmente dar a abertura e condição para todas as pessoas, mas também ter muito cuidado com o que a gente faz, que muitas vezes nós também falamos dos erros dos outros e cometemos os mesmos erros. O que mais me incomoda é o cuidado das esquerdas. Ave Maria. As periferias são de esquerda? Os que têm consciência mais apurada, sim. Outros muitas vezes Maria vai com as outras. Qualquer um que chega lá, conversa e Mas qual vai. é o projeto político das periferias do Brasil? Olha, hoje estão sendo desenvolvidos muitos projetos com comunidades e uns são mais, como eu falei, embalos, vai porque aquilo está dando certo, porque aquilo ali está fazendo sucesso e tudo. Mas na grande maioria, eles sabem seus direitos, eles cobram seus direitos. Isso é maravilhoso. A pessoa, muitas vezes, não ficar se vendendo por uma caixa de cerveja ou por uma dentadura. Entendeu como que é? Começar a questionar isso, escolhas melhores. Nós temos hoje poetas maravilhosos por aí que saíram de periferias, né? Grandes músicos que estão por aí, que saíram de periferia. Mas não são músicos que apenas subir no palco, tocar e levar um dinheiro e fazer o papel de galã. São músicos ativistas. Existe uma diferença muito grande no artista e no artista ativista. Triunfo, Nelson Triunfo, o popular. Você já pensou em se candidatar a alguma coisa? Já. Inclusive eu vou sair candidato esse ano na cidade onde eu trabalho, né? Pode falar? Claro. Vou sair candidato na cidade de Diadema o ano que vem agora. Mas por quê? Porque o mundo é uma política. Antes eu detestava política. E depois vi que eu já era político em detestar política. Eu era uma oposição da própria política, né? Mas eu também, depois você vai trabalhando e vai vendo que ninguém é mais do que ninguém. Você precisa daquele que precisa desse tudo, não sei o que. Você não pode se vender. Mas no jogo da vida, para a gente viver, nós temos que aprender. Perder uma pedra para poder comer duas. Você costuma ler muito? Muito. Eu sou um papa-livro. Me diga uma coisa. Qual foi o grande autor que você descobriu? E qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? O que eu não descobri, eu não sei porque eu não descobri ainda. Né? Mas deve ser os clássicos gregos. Os clássicos E o gregos. que você descobriu? Eu descobri muita gente boa, por exemplo, da periferia. Tem pessoas que escrevem no nosso movimento, como o Ferrez, né? Como também o... Ferrez já esteve aqui. Já teve? Toda a periferia de escritores já esteve aqui. Que Mas eu maravilhoso. quero perguntar a você... Sim, eu gostei muito assim da época do Nietzsche, não por ele bater de frente, não, porque ele foi aquele primeiro cara a discordar daquela coja que se formou ali religiosa na Europa, né? E hoje está voltando a ser o mais moderno de todos.
Nietzsche. Pô, então eu tô atualizado, que bom, né? Ser brasileiro te causa alguma emoção cívica? Causa muita, porque eu aprendi a gostar do Brasil desde criança, né? E eu passei por vários Brasis. Eu acho que você é quase, eu também sou quase da sua idade, eu não sei, mas estou ali pertinho, se vacilar eu chego lá, né? Porque eu acho que nós sofremos a maior transformação do Brasil, que nós vivemos um tempo antes da ditadura, nós vivemos o tempo ditadura e estamos vivendo o tempo pós-ditadura. Então eu acho que nenhuma fase do Brasil daqui para frente ou lá para trás foi tão revolucionária como nossa época. Quem causou o maior mal ao mundo? A ciência, as artes, a religião ou os bancos? A religião. Eu ia pedir para você mostrar os cabelos para falar religião, mas eu esqueci. Não, esse caso de cabelo de religião tem um problema sério, porque quando eu tô assim, aí eu pego ele aqui, põe o pente, ele sobe aqui, ele tá na toca, ele desce, né? Eu pulando na praia, ele desce, aí ninguém sabe se eu tô de frente ou se eu tô de costa, né? Ai, que maravilha. Mas aí eu fui tomar banho com minha esposa, a primeira vez que eu conheci ela, e ela tomou um susto no banheiro, porque eu tava assim e o cabelo molhou e desceu. Aí ela falou, caramba, como você parece com Jesus Cristo. Eu disse, que legal você ficar com Jesus, né? Não, aí ela se assustou, ela não era... Só faltava ser crucificado. Nossa, já fui várias vezes. Me diga uma coisa, como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer cantando, dançando. Eu gostaria de morrer assim, sem sofrer, sorrindo, vivendo. Ou seja, você vai morrer no hospital com aquele negócio aqui, como todo mundo. Sai pra lá, agora... tá doido isso aí não. Agora você põe esse cabelo pra frente e me dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Então você vai ter um abraço, mas esse aqui é de verdade.